no Congresso Médico Estudantil de Presidente Prudente em 2008 e possui título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria desde 2011. Seja muito bem-vindo, doutor Armênio. A palavra está com o senhor. Obrigado, Daniel, aí, pela apresentação. Eu agradeço aí a breve introdução do meu currículo e agradeço a oportunidade aí pela essa interação aí entre as nossas faculdades, o que é extremamente importante e válido para todos aí, tá certo? Vamos lá então para aquilo que interessa. O tema hoje nosso é o transtorno do espectro autista, que é um tema que vem cada vez mais sendo falado, sendo discutido, levantado essa poeira sobre o transtorno do espectro autista, também denominado como TEA, e que é algo que a gente precisa, durante a graduação, entendê-lo bem, porque é algo que vai cair no colo da gente na prática clínica, porque é algo que está aí, que veio para ficar, tem um aumento no número de casos. Exatamente o porquê do aumento do número de casos nós não sabemos, essa é a realidade. Há sim a ideia, a hipótese de que, obviamente, é porque nós estamos conseguindo identificar mais casos, né, pelo conhecimento que o médico vem tendo sobre o transtorno do espectro autista, mas também há linhas científicas demonstrando talvez um aumento dentro da população, não só vinculado a essa questão da nossa identificação, porém isso ainda não há evidência científica suficiente. Enfim, não sabemos ainda o porquê de tanto esse número de casos. Só para vocês terem uma ideia, hoje, quando a gente pensa em incidência de transtorno de espectro autista, a gente está falando aí, dependendo da literatura que você estiver usando de referência, que vai de 1 a cada 70 casos, para até algumas literaturas de 1 para cada 100 e pouco, 120 casos. Enfim, a gente está falando aí de pelo menos a cada 100 crianças, 1 ou 2 crianças. Então, a prevalência é grande, é algo que a gente tem que considerar, não é para a gente passar desapercebido. Bom, logo, se é algo que é tão importante a gente discutir, fica o questionamento, né? Então, quando é que eu vou suspeitar disso tão precoce, né? Então, eu preciso logo suspeitar, mas o que é precoce? Precoce é quando está amamentando no peito da mãe aos 2 meses de idade, eu já preciso saber o diagnóstico se é espectro autista ou não? Não, isso não dá nessa época. Então, é isso que a gente vai tentar levantar hoje durante a discussão nossa. Então, a precocidade é importante, mas muitas vezes é tão precoce que não dá para você fechar o diagnóstico de tão precoce que é. Mas, enfim, é algo que a gente precisa, pelo menos, ter a suspeita clínica de maneira precoce. Então, vamos tentar trabalhar isso hoje, né? O primeiro passo para a gente não errar nessa suspeita precoce do espectro autista, do TEA, a gente não querer ficar achando que um TEA vai ser igual ao outro, tá? Então, assim, classicamente, a gente escuta falar que crianças com espectro autista gostam muito de dinossauro, por exemplo, né? Então, muito bem. Então, aquela criança que não gostar do dinossauro, ele não é autista. Ou então a gente escuta falar que criança com espectro autista gosta muito de coisas que rodam, né? Então, ventilador, né? Por exemplo, rodinha do carro. Então, aquela criança que não gostar de rodinha de carro, que não gostar do ventilador, ele não é autista? Não. Então, seria um erro equívoco da nossa parte achar que todos serão iguais. Isso não vai acontecer, ok? Então, assim, o que a gente tem que esperar? Com que todos eles que estejam debaixo desse guarda-chuva chamado autismo, ou melhor ainda, transtorno do espectro autista, todos eles tenham dificuldade na comunicação, na interação social, associada a um comportamento e um interesse restrito e repetitivo. Bom, esse é o cenário holístico de toda criança e adolescente e adulto, e por que não até mesmo um idoso, pertencente a esse espectro. Então, todos que estiverem debaixo deste guarda-chuva terão uma dificuldade em se comunicar, uma dificuldade em interagir socialmente, obrigatoriamente associado a um comportamento e interesses repetitivos, restritos, fixos, ritualizados, estereotipados. Bom, esse é um cenário bem holístico, só que cada um com as suas particularidades. É lógico que muitos ficam tentando comparar, o meu filho é autista, tem isso, o seu não tem. Isso é algo que é até natural, mas nós, como técnicos, como médicos, não podemos nos deixar
pregar peças por esse raciocínio clínico equivocado. Não podemos achar que um vai ser igual ao outro. Pode ser que tenha algumas coisas parecidas, outras que não. Isso eu vejo muito na prática clínica, né? Então, por exemplo, hoje à tarde, alguma hora atrás, eu fechei um diagnóstico de transtorno de espectro autista, mas aí o pai me falou assim, doutor, você está errado, ele não tem autismo, porque na realidade ele gosta muito de dar beijo e abraçar, né? Mas o menino, ele não tinha contato visual direto, ele tinha várias estereotipias motoras, tinha várias obsessões, não conseguia ter comunicação nem interação social nenhuma, mas o pai se apega naquela situação de que porque a criança gosta de abraçar e beijar, e que muitos autistas não gostam, o pai acredita que a criança não é autista por esse motivo. Então a gente tem que tomar cuidado por essas pegadinhas clínicas, que às vezes a gente não pode, como médico, entrar nelas. Então, a gente vai tentar sistematizar, na metade para o final da aula, a gente vai tentar sistematizar como não cair nessas pegadinhas, e tentando fazer os critérios diagnósticos sempre prevalecer a isso. Okay? Então, o primeiro passo é a gente não achar que um vai ser igualzinho ao outro. Um vai ser parecido com o outro, mas cada um com as suas particularidades. Beleza? Bom, quando é que veio essa história de autismo? Autismo veio há mais de 100 anos atrás, dando a entender que esse termo ele fazia a criança ficar voltada para ela mesma, né? Isso é de direção alto de você mesmo, né? Então, como se você tivesse direcionado para você mesmo. Só que isso já apesar de a gente utilizar ainda esse termo autismo, esse é um termo que ele dá um pouco de equívoco no raciocínio nosso, porque é óbvio que isso, se você vê uma criança de 3 anos de idade que fica no cantinho lá do teu consultório, fica lá no cantinho e ele fica balançando e fazendo um barulhinho assim, muito bem, você vai falar, isso é um autismo, né? Ele está voltado para si mesmo, né? Só que não é todos dessa maneira. Esses são os autistas graves, severos, com manifestações de grande monta. Agora, aqueles quadros moderados, leves, muitas vezes você vai ficar na dúvida se ele é normal ou se ele é um autista. Então, apesar de a gente utilizar ainda esse termo, o autismo voltado para si mesmo, ele não representa essa visão mais holística que a gente quer passar para vocês, baseado no DSM-5, que é o transtorno do espectro autista, né? Então, só de você pensar em espectro, você já está expandindo mais o teu raciocínio, né? Bom, esses dois aí são os culpados de tudo, culpados entre aspas, porque eles que fizeram a virada do jogo. Porque antes, até aqui, no início do século passado, achavam que o autismo estava vinculado a uma esquizofrenia infantil. E isso é óbvio, não tem correlacionamento, são situações diferentes. Aí realmente foi evoluindo o raciocínio médico, foi evoluindo o conhecimento médico, a ponto que ali na década de 40, esses dois foram grandes responsáveis pela disseminação da cultura sobre o que é o transtorno do espectro autista, na época ainda não com essa denominação, na época apenas como autismo, mas que foi muito importante para a gente chegar até onde chegamos hoje. Né? À esquerda de vocês está Léo Kanner, que descreveu os casos mais clássicos de espectro autista com deficiência cognitiva e intelectual importante, e à direita está o Hans Asperger, que era um austríaco, né? Ele ainda, quando aluno ainda, descreveu alguns casos que eram crianças que não conseguiam interagir socialmente de maneira satisfatória, com dificuldade na comunicação, mas eram inteligentes, entre aspas, inteligentes, porque eles conseguiam acompanhar a escola, eram super inteligentes, né? Então, eram situações distintas nessa época, né? Apesar de eles estarem compartilhando da mesma época de descrição clínica, que era na década de 40, porém Léo Kanner era americano, e o outro, um austríaco que falava em alemão, tudo que ele escrevia de trabalho científico era em alemão, e Kanner, tudo que ele escrevia, obviamente, era em inglês. Lembrar que nessa época, na década de 40, estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, você acha que um austríaco ia ler alguma coisa da língua inglesa, ou então, muito menos o contrário, um americano lê um trabalho de um austríaco que escreveu em alemão. Enfim, então eles foram se conhecer depois, só na década de 60, e que fizeram um link entre serem a mesma morbidade, que é o do autismo. Só que observem que, apesar dessa distância oceânica entre eles nessa época, Kanner falava de um autismo com muito comprometimento intelectual, cognitivo, e Asperger, né, ele já falava de outro.
Ele já falava de uma situação com dificuldades de comunicação, de interação social, mas que já tinha uma capacidade cognitiva muito melhor, já muito mais fácil de estar inserido dentro da sociedade. E isso a gente vê até hoje, porque há uma variabilidade clínica gigante, né? Então, apesar de alguns pacientes ainda usarem essa denominação, até mesmo de síndrome de Asperger, apesar que é errado a gente falar Asperger, né, que seria síndrome de Asperger, porque era alemão, mas falar isso ficaria complicado para os nossos pacientes. Então, a gente inglesou, entre aspas, aí, chama o síndrome de Asperger. Só que isso mudou. DSM-5 extinguiu o síndrome de Asperger. Na realidade, hoje ficou tudo mais fácil. Está tudo dentro do mesmo balaio. Chamamos, então, de transtorno do espectro autista. Ficou mais fácil. Então, aqui era só mais uma brincadeira para vocês conhecerem aí os grandes iniciadores desse mundo do espectro autista. Bom, então, quando você pensar em autismo, vamos pensar sempre no guarda-chuva, né? E você vai pensar que esse transtorno do espectro autista vai envolver várias crianças, adolescentes e adultos, mas cada um com as suas particularidades. Porém, todos eles, isso é a obrigação de que todos tenham para poder estar inserido nesse guarda-chuva, que todos eles tenham um déficit qualitativo na interação social e na comunicação. Então, vamos tentar entender isso sem decoreba. Déficit qualitativo significa o quê? Você não ter qualidade, né, e isso num contexto deficitário, na interação social e na comunicação. Entendam que a criança não consegue interagir e se comunicar de maneira adequada para a sua idade. É isso. Obrigatoriamente, sempre, lembrem, obrigatoriamente, tem que estar associado a comportamentos e interesses repetitivos e restritos, algo ritualizado, obsessivo, sabe, estereotipado, algo muito marcado. Isso é fundamental a gente reiterar aqui, porque se eu pensar que só por aquela criança não conseguir se comunicar, ela já é um espectro autista, todo mundo que demorar para falar, eu vou ter que falar que é espectro autista. Porque ele não está conseguindo falar, ele tem um déficit qualitativo na comunicação, eu vou falar que ele é espectro autista. Cuidado, isso acontece muito nas escolas. A criança está demorando para falar, ela pode ser um autista? Até pode, mas não é só porque está demorando para falar que ela será autista. Eu preciso ter uma visão holística, crítica daquele caso. Então, tá tudo bem, está demorando para falar, mas e como é que ele é na interação social? Como que é em relação à parte comportamental? Ele tem um comportamento muito atípico, o interesse dele é muito repetitivo, ele só gosta da mesma coisa, ele tem dificuldade de sair da rotina, ele é muito ritualizado para tudo que faz, ele faz estereotipias motoras. Estereotipias é um termo que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que são como se fossem movimentos, principalmente motores, onde o paciente pode fazer flapping, como eu estou fazendo no vídeo, se vocês puderem dar uma olhada, fica balançando os bracinhos, ele pode ficar olhando para as mãozinhas, pode ficar fazendo rodinhas com o dedo, enfim, são manifestações, na grande maioria das vezes, motoras, muito marcadas, intensas para aquele paciente, que eles comumente estão, e na grande maioria das vezes estarão, associados a um déficit qualitativo na interação social e na comunicação. Então, a dica aqui é, vamos ter sempre essa visão holística. Cuidado, na neurologia, principalmente no neurodesenvolvimento, a gente não pode ficar achando que um único sintoma será um diagnóstico. Igual vocês, não é porque o paciente chega no plantão de vocês e fala que está com dor no peito que você vai achar que ele está infartando. Ele pode até estar infartando, mas ele pode estar tendo outras situações que mimetizem um infarto do miocárdio. Então, aqui é a mesma coisa. O paciente que está demorando mais para falar, ele pode ser espectro autista? Até pode ser, mas eu preciso ter uma visão holística da situação, eu preciso ver se tem outros comunicativos clínicos, interação social comprometida, interesses repetitivos e restritos e assim por diante. Bom, onde estamos agora? Então, eu já sei que é um quadro mais espectro, eu estou abrindo o leque de diagnóstico, vai ter muitas crianças que eu vou suspeitar. Muito bem, vai vir uma confusão de nomes para vocês agora, que vai ter gente que vai falar em autismo, tem gente que vai falar em transtorno invasivo do desenvolvimento, vai ter gente que vai falar em transtorno global do desenvolvimento, e tem gente que vai falar em transtorno do espectro autista. Eu estou falando da mesma coisa, tá? Então, eu estou falando em mandioca, macaxeira e aipim. Eu estou mudando o nome, mas eu estou falando da mesma coisa. Mas qual é o nome principal? Que é o que vocês têm que lembrar. É o transtorno do espectro autista, que é o TEA. Ah, mas por que ele é o principal? Porque ele é referenciado no DSM-5. Como que você faz diagnóstico de transtorno do desenvolvimento? É baseado no DSM-5. Tá? Os outros, eles estão baseados em outras situações. Por exemplo, o transtorno global de desenvolvimento ele está referenciado ao CID-10. Né? O que a gente aceita, melhor aceito no mundo médico, para o diagnóstico dos transtornos do desenvolvimento é o DSM-5. E aí, se o DSM-5 nos fala em transtorno
transtorno do espectro autista, que é o TEA, eis que é ele que nós temos que lembrar sempre, beleza? Bom, vamos lá. Então, eu falei para vocês que todo mundo que estiver debaixo desse guarda-chuva, ele vai ter que ter dificuldade em interagir socialmente e vai ter dificuldade em comunicar. Isso na primeira linha, né? Na segunda linha, que ia para o comportamento estereotipado. Então, vamos ficar na primeira linha por enquanto. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Os pacientes não precisam ter tudo isso, tá? Mas eles precisam ter alguma coisa disso. Não precisam ter todos, mas alguma coisa ele precisa ter. Alguns exemplos quanto à dificuldade de interagir socialmente. Então, o paciente ele pode ter uma tendência a isolamento, ele querer ficar mais sozinho, sabe? Ele não tem um comportamento social impróprio, ele não consegue estar dentro da sociedade de maneira própria para a idade, ele tem um contato visual pobre, ele não consegue fazer olho no olho, pode ter dificuldades em participar em atividades em grupo. Aí, cuidado, toda vez que eu faço isso na aula, né, coloco lá, dificuldades em participar de atividades em grupo. Aí você pensa assim, pô, lá na minha sala tem aquele cara lá que ele nunca gosta de fazer trabalho sozinho, ele só gosta de fazer trabalho, ele não gosta de fazer trabalho em grupo, só gosta de fazer trabalho sozinho, ele deve ser autista. Calma, ele até pode ser autista, mas desde que ele tenha uma dificuldade na interação social, mas também na comunicação associada a comportamento e interesses restritos e repetitivos. Aí tudo bem, a gente pode até sentar e falar que ele tem a TEA, mas isoladamente um único sintoma não vai fazer diagnóstico de nada, lembrem disso. O paciente pode ter uma indiferença afetiva, então assim, ele está nem aí para o que está acontecendo quanto ao contexto afetivo do ambiente. Ou então ele pode até demonstrar afeto, só que de uma maneira inapropriada. Por exemplo, ele pode demonstrar para a mãe que ama ela dando um tapa nela. Tá? Então, não é raro eu ver pacientes onde a mãe fala assim para mim, ele está tão bonzinho, e de repente ele vem para mim e me dá um murro. Tá? Talvez esta seja a manifestação de afeto, de carinho que ele tem pela mãe. Porém, a demonstração dele é inapropriada. É que para nós neurotípicos, vamos pensar assim, vamos tentar evitar falar em normal, né? Então, nós neurotípicos, porque normal ninguém é, mas nós neurotípicos, nós temos uma tendência a demonstrar o afeto de maneira adequada, e aí quando a pessoa demonstra de uma maneira que para ela é adequada, mas que para nós não é, a gente acha estranho, mas para ela está sendo adequado. Então, cuidado em tentar entender o raciocínio do autista, porque você vai estar fazendo o seu raciocínio clínico baseado num neurotípico, que é você. Então, tomar cuidado, porque às vezes a gente não vai entender. Outra situação, eles podem ter falta de empatia, mesmo social ou emocional. Então, às vezes ele vê alguém chorando, ele não está nem aí, e assim por diante. Okay? Agora, isso eu dei alguns exemplos em relação à interação social, agora alguns exemplos quanto à comunicação. Algumas crianças com espectro autista nem vão desenvolver nenhum tipo de comunicação. Então, aqueles quadros graves, severos, eles simplesmente não se comunicam. Realmente fazendo menção ao autismo clássico, lá de Bleuler, falando há 100 anos atrás, falando que era voltado para si mesmo, né? Agora outros, eles vão até se comunicar, mas de maneira muito imatura, de maneira que pode permear por jargões, ele fica falando a mesma coisa, sabe? Ou então fica repetindo a mesma coisa, ou então ele repete aquilo que você perguntou, Zezinho, você quer água? Água. Ele não falou que ele quer água, ele só repetiu a última coisa que você falou, ok? Ou então eles podem utilizar a referência deles na terceira pessoa. Eles estão com sede e falam assim, o Zezinho quer água. E de muitas vezes de prosódia ou entonação diferente. Então ele fala assim, o Zezinho quer água, como se fosse algo robotizado mesmo. Tá? Só que cuidado, lembrem, cada um é cada um. Temos que respeitar a variabilidade clínica. Então, esse meu paciente aqui, ele não fala robotizado não, então ele não é autista. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dando vários exemplos que vocês podem ter, às vezes, só um desses que eu estou te falando. Tá? Às vezes, você vai ter até aquele que tem capacidade de se expressar, só que ele não consegue manter a conversa. Então, tudo é sim, não, ok, né? Ele não consegue manter a conversa. De novo, cuidado, não é aquele teu amigo aí da tua sala que só faz sim, e assim para você, que ele é autista. Depende, se ele tem isso, mas associado à interação, comunicação prejudicada, repetitivos comportamentos e interesses, aí é outra situação. Ainda quanto a se comunicar de maneira deficitária, já comentei com vocês, evitam aquele contato visual direto, e isso daqui é bem interessante, pessoal. Eles têm muita dificuldade, muitos deles, não todos, em entender manifestações nossas não verbais. O que seria isso? Por exemplo, se vocês me encontram na rua e eu dou um sorriso para você, eu não preciso te falar assim, dá um sorriso e, oi, estou feliz em te ver. Não precisei fazer isso. Eu estou sorrindo para você e você sorri para mim. Isso foi uma comunicação nossa.
Só que foi uma comunicação não verbal. Eu não conversei com você, eu não falei estou feliz em te ver, eu só apenas sorri. E você entendeu, e você me deu o feedback disso. Muitas vezes eles têm isso como deficitário do ponto de vista qualitativo, e às vezes eles não fazem isso, ok? Ou até podem fazer, mas de maneira exagerada. Tá? Então, às vezes tem dificuldade em uma piscada, se você der uma piscada para eles, eles vão olhar para a mãe e falar assim, por que ele piscou para mim? Tá? Ou então tem dificuldade, às vezes, de você acenar. Então, assim, às vezes você acena e ele vai perguntar, por que você está dando tchau? Então, muitas vezes eles vão ter dificuldade nessas comunicações não verbais. Tá? Outra situação, lembrar que muitas crianças com espectro autistas, eu digo muito porque é 40%, não é a maioria, mas é muitas crianças. Então, 40% das crianças, elas não vão falar. Aí você vai pensar assim, ela não falou porque ela não fez fono. Não, não tem nada a ver. Tá? Independente de estimulação, a própria morbidade é grave e não vai falar. Então, 1/4 das crianças com espectro autista, isso é muita gente. Agora, aqui eu chamo a atenção de vocês para uma situação que 1/4 delas vão começar a falar e depois deixam de falar. Tá? Isso é muito subjetivo de transtorno do espectro autista. Aquelas que começam a falar e ali por volta de 1 ano e meio elas regridem. Só que tem que tomar cuidado. Tá? Toda morbidade, todo cenário clínico que você tem uma perda de habilidade, pode até ser espectro autista, mas você também tem que pensar fora da caixa. Talvez possa ser uma outra doença degenerativa. Tá? Tem várias doenças degenerativas neurológicas que elas vão perder habilidade, onde a criança já conseguiu e deixa de fazer, beleza? Algumas crianças até conseguem se comunicar, mas com formas de frases mais simples, acabam não tendo um vocabulário tão extenso. Então, assim, vocês já viram que em alguns momentos, e daqui para frente a gente cada vez vai falar mais, em questão de estereotipia. O que é estereotipia? Nada mais é do que um adjetivo que a gente utiliza para algo que é muito intenso e marcado naquele teu paciente. Tá? Então, estereotipia não é nada. Nossa, o que será que é estereotipia? Será que é um sintoma neurológico? Vou procurar lá no capítulo de neurologia do Selmo Celeno Porto, que lá vai ter não tem nada a ver. Okay? Estereotipia é algo que você pode utilizar para qualquer coisa que é muito marcado, que é muito intenso naquele teu paciente, ou então em qualquer outra situação. Então, por exemplo, se você encontrou uma amiga no meio da rua e ela está com um vestido verde, limão e a calça pink, você pode falar para ela, nossa, sua roupa está bem estereotipada hoje. Tá? Sim, porque ela está muito marcada, está muito intensa. Você bate o olho e você vê. Tá? Então, estereotipia é um adjetivo, ele não é um sintoma médico, nada disso. Tá? E que a gente vai utilizar muito vinculado ao espectro autista, porque muitas das crianças com espectro autista manifestam algo muito marcado, intenso, algo assim que não, sabe, que não sai, está sempre acontecendo, sabe, muito comum, sabe, muitas vezes sem motivo. Tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Esse menininho lá, ó, com 1 ano e meio, fica lá de maneira obsessiva o tempo inteiro, lá empilhando. Tá? Isso é uma questão, lembra que eu falei para vocês, um comportamento e um interesse repetitivo, fixo, sabe, intenso, obsessivo, ritualizado, é isso, um dos exemplos. Mas eu conheço um autista que não gosta de empilhar. Lembrem, o cara está debaixo do guarda-chuva, mas um não é igual ao outro. Tá? Aqui, por exemplo, é um vídeo que eu vou mostrar para vocês, onde a criança fica lá empilhando os blocos. Olha só que destreza que essa criança tem. Vocês viram o tanto de bloquinho que tinha lá? Talvez a gente não consiga, e ela consegue. Só que a questão aí não é só ficar empilhando. Até porque, quando a gente está avaliando neurodesenvolvimento, um dos questionamentos para a gente, que a gente faz para a mãe, é quantos bloquinhos ele consegue empilhar um em cima do outro. Ó, se isso, eu até pergunto isso para os neurotípicos, né? Por que o neuroatípico, no caso aqui, o espectro autista, não possa fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Então, não é porque a criança empilha cubos que ela tem autismo, não é isso que eu estou dizendo. Mas a criança que empilha isso de maneira obsessiva, sabe, o tempo inteiro, sabe, não para. A mãe fala assim, nossa, ele não me dá trabalho nenhum, eu dou uns 20 cubinhos para ele lá, ele fica a tarde inteira empilhando aquilo ali. Opa! O problema não é o empilhar os cubos, e sim a intensidade da obsessão em empilhá-los. Tá? Aqui um outro exemplo para vocês de algo estereotipado, algo marcado, intenso, fixo nessas crianças com espectro autistas, que elas gostam muito de rodar. Aí observem que ela está brincando disso. Aí você vai pensar assim, mas eu brincava disso também quando era criança. Sim, todo mundo brincou disso quando era criança. Agora, observem a seguinte cena. Ela brincou de rodar, aí ela vai parar, ela vai até a mesa, vai bater na mesa de maneira ritmada, e aí ela volta para rodar. Então, faz um flapping com a mão, que é uma estereotipia motora clássica,
e aí ela volta para rodar. Então, cuidado, não é porque você tem um filho, um sobrinho ou um paciente que gosta de ficar rodando assim, pronto, ele é espectro autista. Não é isso, pode até ser, mas isso vinculado a uma questão ritualizada, igual ela fez aqui, e lá bate a palminha na mão, e aí depois faz um flapzinho e ainda volta, isso é muito característico de estereotipias motoras. Tá? Aqui uma outra situação que eles podem fazer também, é que eles gostam de pegar objetos, assim, que ninguém liga para aqueles objetos, e eles ficam lá brincando com aqueles objetos, mas muitas vezes não dando função adequada para aquele objeto. Então, aquele objeto que era, por exemplo, um colar, que era para brincar de colocar no pescoço, muitas vezes isso ele não vai pôr, mas pode ser outras situações, por exemplo, ele pega um carrinho e ele não brinca com o carrinho, de pegar o carrinho e ficar brum, 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 carrinho. Ele tá nem aí pro carrinho, ele brinca de qualquer outra coisa com o carrinho, menos de dar função ao carrinho. Tá? E observem que quando ele brinca, ele também ele faz o flapping com a mãozinha. Ó. Isso é uma estereotipia motora. Tá? Uma coisa que eles fazem muito, eles gostam muito de enfileirar os brinquedos. E não só enfileirar, é comum também eles gostarem de separar por cores. Tá? Então eles separam por cores, ou então eles separam. Observe que aqui são todos pacientes diferentes. Ó. Esse é um paciente, esses são outros pacientes distintos, onde eles gostam de separar letras, separar as formas geométricas, separar com as letras dos números. Observem que há uma tendência ritualizada, né? Então é uma obsessão, ele gosta de ficar sempre separando isso. Tá? Cuidado, não é toda criança que faz estas separações, esses enfileirar, que é autista. Lembrem disso, visão holística e crítica de cada caso. Então, tem isso, mas ele também tem comunicação prejudicada, interação prejudicada, comportamentos estereotipados intensos. Aí tudo bem, aí a gente está de frente a um cenário de TEA. Senão, não vamos ficar confundindo que toda dor no peito é infartável. Né? Então, você tem que ter a visão crítica de cada caso. Tá? Aqui, de novo, observem que a tendência a enfileirar, a tendência a separar por cores ou por formas. Tá? Aqui, de novo, tá? Tendência a enfileirar. Todos os pacientes diferentes, mas cada um separou de um jeito, né? Cada um deixou características da sua maneira. Então, observem que há semelhanças, porém cada um com a sua individualidade clínica. Só que cuidado, por exemplo, essa foto aí que eu estou mostrando para vocês foi do meu filho quando ele tinha 2 anos de idade. Aí eu cheguei em casa e ele fez isso. Meu filho não tem espectro autista. E então, aos 2 anos de idade, ele enfileirava brinquedos de maneira que ele adorava. Mas o recado que eu quero dar aqui para vocês não é porque enfileira que a gente está pensando em espectro autista, não é isso que eu estou dizendo. Visão crítica e holística de todos os casos. Então, é isso, mas está associado a estereotipias motoras importantes, manifestações comportamentais muito atípicas e etc., aí a gente pode até pensar, beleza? Algumas particularidades aqui para vocês, que é o seguinte, ó, isso daqui até vai nos atrapalhar lá na frente, tá? Então, deixa eu só fazer uma afirmação, depois eu explico. 50% das crianças autistas, 50% delas, metade, terão retardo mental. É lógico que o termo retardo mental, ele é um termo pejorativo, mas eu falei de propósito, para impactar vocês. Então, 50% deles, metade das crianças com autismo, terão retardo mental severo. Tá? O termo politicamente correto e socialmente correto é deficiência intelectual. Então, de maneira correta, vou agora reafirmar. Metade dos casos de autismo tem deficiência intelectual severa. Okay? 35% tem uma deficiência intelectual leve e 20% só que tem QI dentro da normalidade. Tá? Só que isso lá na frente vai nos atrapalhar um pouco. Agora eu vou explicar por quê. Porque quando a gente vai fechar o diagnóstico do espectro autista, o DSM-5 me fala que você não pode julgar que aquele sintoma do espectro autista ele seja melhor explicado por uma deficiência cognitiva. Entendam? Por uma deficiência intelectual. Entendam? Por um retardo mental. Então, isto vai de encontro, até paradoxalmente, quando vai fazer diagnóstico precoce. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente acaba fazendo vista grossa para essa orientação do DSM-5, mesmo que a gente suspeita que o paciente ele possa ter uma deficiência intelectual e isso seja a explicação dos seus sintomas do espectro autista, a gente considera como TEA e vamos estimulá-los como tal para não perder tempo. Então, resumo para vocês. Teremos autistas com retardo mental
mas também teremos retardo mental que te deu sintomas de espectro autista quando era criança. E que, mas como é que eu vou fazer a diferença? Fellow, você vai seguindo a criança. A criança que tem autismo com retardo, ela vai manter ao longo dos anos a sintomatologia autística. O paciente com retardo mental, que quando pequeno te dá sintomas autísticos, ao longo dos anos ele vai diminuindo os sintomas autísticos e não tem mais depois de um certo tempo. Ok? Então, muitos desses pacientes que falam assim pra gente, falaram que meu filho é autista e aí agora a gente descobriu que não é. Muitas vezes é porque ele nunca foi e ele era, na realidade, um retardo mental. É porque caiu um pouco, saiu de moda. Essa é a verdade. Saiu um pouco de moda falar aí que o paciente, o diagnóstico do seu filho é retardo mental, por causa justamente dessa questão pejorativa. Então, fica um pouco mais socialmente aceito a gente falar que a criança tem autismo. Tá? Mas isso é uma situação que merece até um outro momento de discussão, que envolve muitas questões sociais. Uma outra situação que tem que ser levantada. É muito comum pacientes com autismo terem déficit de atenção, epilepsia, distúrbios do sono e disfunções gastrointestinais. Então, é muito comum estarem concomitantes essas situações. Tá? É difícil você ter um paciente só autista. Geralmente ele é autista com TDAH, ou ele é um autista com epilepsia, ou ele é um autista com distúrbio do sono, tá? Ou um autista com diarreia crônica, que muitas vezes é uma alergia do leite de vaca. Então quer dizer que a alergia do leite de vaca pode dar autismo? Não, não é isso que eu estou dizendo, ok? São comorbidades. Bom, nesse momento você deve estar se perguntando assim, eu estou entendendo o que é o espectro autista, eu estou achando que eu consigo já identificar, mas eu queria saber um negócio, de onde vem isso, né? De onde provém? Quem é o culpado disso? Primeiro, culpado ninguém tem. Agora, a questão é que ele é multifatorial. Então, eu vou apresentar um trabalho para vocês, que é esse daqui, de 2016, um trabalho italiano, que foi publicado em 2017 no Jornal de Pediatria. Ele foi no Jornal de Pediatria em 2017, isso mesmo, está aqui no final aqui. Que eu já vou lá no final da conclusão do artigo. Nós não sabemos o porquê que tem autismo, tá? Mas nós sabemos que ele é multifatorial. O que é isso? É fator genético versus fatores ambientais. Então, o componente genético ele é muito importante. Então, se você tem outros casos de autismo na família, isso aumenta grandiosamente a chance de você ter um filho autista. Bom, quando a gente quer saber se o problema é só genético, ou ele é só ambiental, ou ele é versus um do outro, nós fazemos comparações entre gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos. O que significa isso? Didaticamente, né? Gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos. Por quê? Os gêmeos idênticos, é o mesmo zigoto, eles foram gerados ao mesmo tempo e o DNA deles é 100% idêntico, né? Um gêmeo idêntico ao outro. Didaticamente, a gente considera que um DNA, o outro é idêntico. Já o gêmeo dizigótico, ele só foi gerado ao mesmo tempo, mas são zigotos diferentes, ele só tem 25% do DNA idêntico. Então é como se fosse qualquer outro irmão, ele só foi gerado no mesmo momento. Se você tem nos gêmeos monozigóticos, então gerados ao mesmo tempo e oriundos do mesmo zigoto, se um deles é autista, você tem a chance que o outro também seja entre 60% a 90%. Se fosse só fator genético, seria 100%, concorda? Se o DNA de um do outro é idêntico, dos gêmeos monozigóticos, se um é, o outro também tem que ser. E não é isso que a gente vê na prática clínica e nem nos trabalhos. Então, nos gêmeos monozigóticos, se um é autista, o outro tem 60% a 90% de chance de ser. Então, o fator genético é muito importante, né? 60% a 90%. Mas não é só o genético, porque senão seria 100%. Agora, quando você cai na comparação dos gêmeos dizigóticos, se um é, o outro tem 3% de chance de também ser. Tá? E cai drasticamente. Então, mostrando que a genética é importante, mas não é só ela. Vou dar alguns exemplos de fatores ambientais. Por exemplo, prematuro é uma chance maior de ser espectro autista. Mães que foram expostas a fertilizantes ou agrotóxicos durante a gestação em grande escala, aumenta a chance. Mãe que fizeram uso de ácido valproico, que é o Depaquene, durante a gestação, aumenta a chance de espectro autista. E assim por diante. Além disso, a orientação que você tem que ter quando fechar um diagnóstico de espectro autista, você vai falar assim para a mãe: ô mãe, tem que fazer um aconselhamento para a senhora, que é um aconselhamento genético, no caso, né? A gente não é geneticista, mas a gente acaba fazendo aconselhamento de maneira superficial. Mãe, se você tem essa criança sua que é autista, você tem chance de, pelo menos em 6 vezes mais, você tem um outro filho também com espectro autista. Se a senhora vai ter um outro filho ou não, isso cabe a senhora e seu marido decidir.
porém, eu tenho a obrigação de te orientar que se você tem esse filho com espectro autista, você tem chance de vir a ter outros filhos também com a mesma morbidade. Sem contar que, às vezes, você faz um diagnóstico de autismo num paciente e aí você fala, tem algum outro autista na família? Não. Mas aí você começa a conversar, você vê que tem um diagnóstico de um retardo mental, tem um diagnóstico de dislexia, tem um diagnóstico de TDAH, existem quadros de depressão altamente recorrentes e refratários. Então você começa a observar que há um componente de neurodesenvolvimento e de neurocomportamento, principalmente vinculado ao córtex frontal, que permeia muito essa origem genética. Okay? Então, tomar cuidado que às vezes você não tem outros casos explícitos de autismo, mas você tem outras morbidades também oriundas da mesma disfunção, no caso frontal. Aqui eu já comentei com vocês, não vou entrar em maiores detalhes. Deixa eu só desmistificar um negócio com vocês, tá? Então, aqui nesse trabalho, é um trabalho já um pouquinho antigo, de 2004, mas vale a pena, porque é o seguinte, o Carlos Gadia é um neurologista brasileiro que trabalha em Miami, que estuda muito o TEA, e que ele defendia já há muito tempo, há décadas, ele defendia que o transtorno do espectro autista, isso só foi aceito há poucos anos, que o transtorno do espectro autista, ele é um diagnóstico de comportamento. Tá? Você não está dizendo que é o fim da linha diagnóstica. Você pode ter outras morbidades associadas e muitas vezes até um importante contribuinte para o espectro autista, que é o comportamento da criança. Então, por exemplo, síndrome de Down pode ter autismo? Pode. Isso não era aceito até 10 anos atrás, eu estaria quase sendo crucificado falando isso para vocês. Mas não. Se a criança com transtorno, a criança com síndrome de Down, a criança com uma trissomia do 21, ela tiver características clínicas, comportamentais, típicas de uma criança com TEA, você pode falar que ela tem TEA. Só que ela tem uma morbidade de base que é a síndrome de Down. Assim como você pode ter uma rubéola congênita, uma toxoplasmose, você pode ter várias síndromes genéticas, como, por exemplo, síndrome de Cornélio de Lange, de Sotos, Coldenhar, Williams e etc. Então, não é porque você está fazendo um diagnóstico de comportamento que você não possa fazer um diagnóstico etiológico ou uma comorbidade, ok? Bom, vamos lá para o que interessa, né? Vamos sistematizar. Diagnóstico, como que eu faço? DSM-5. É um livro, quem quiser só procurar na biblioteca, está lá, DSM-5. Ele foi lançado em 2013, a tradução veio para o português Brasil em 2014. Ele vai nos dar os critérios que eu preciso ter para fechar o diagnóstico. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Isso não está escrito no livro, mas cuidado com o diagnóstico sozinho de TEA. O diagnóstico de TEA é importante você ter uma avaliação multidisciplinar. Então, assim, será que essa criança escuta bem? Pede para o otorrino dar uma olhada se você ficou na dúvida. Será que essa criança ela não tem nenhum problema fonoaudiológico? Pede para a fono avaliar. Psicóloga, principalmente, vem para nos ajudar muito. Tá? Psicopedagoga, escuta a professora dessa criança. Escuta não só a mãe, mas escuta o pai, escuta a avó, escuta a professora, a tia, o tio, o vizinho. O quanto você quiser escutar. Quanto mais informações você for tendo, mais fácil você para fechar o diagnóstico. Os exames complementares, eles não são obrigatórios, tá? Mas você pode lançar mão de estudos genéticos, que ainda não há uma evidência científica muito grande para a gente pedir estudos genéticos específicos para os locos gênicos vinculados ao espectro autista, mas você pode pedir, se você suspeitar, por exemplo, uma síndrome de Down, igual eu falei, ou tem uma síndrome do X-frágil, que você pode pedir a pesquisa molecular de cromossomo X-frágil e assim por diante. Então, pesquisas genéticas é bem genérico essa denominação aqui, né? Estudos de neuroimagem, ressonância, tomografia, você vai precisar fazer para fechar o diagnóstico? Não, você não fecha o diagnóstico porque você pediu a ressonância. É que você pode pedir a ressonância porque você está suspeitando de uma outra situação que possa estar simulando um TEA. Lembra que eu falei para vocês que 1/4 dos casos começa a falar e deixa de falar? Você tem que pensar fora da caixa. Ah, será que é um TEA? Pode até ser, mas também pode ser, por exemplo, uma leucodistrofia. E o paciente ele é leucodistrófico, por isso que ele está desaprendendo as coisas, por isso que ele está regredindo, e aí a ressonância vai me mostrar a leucodistrofia. Então, você tem que pensar fora da caixa, então, pensando em outras situações. Eletroencefalograma, eu posso pedir? Pode, mas você não vai fechar o diagnóstico baseado no eletroencefalograma. Você pode pedir, porque eu já te falei que é muito comum eles terem epilepsia, então muitas vezes o paciente é epilético, você precisa ter o controle com o eletroencefalo. Enfim, os exames complementares eles não são obrigatórios para fechar o diagnóstico. O diagnóstico é eminentemente clínico. Tá? Isso daqui é do DSM-4. Até agora eu só falo em DSM-5, DSM-5, DSM-5. Por que eu estou falando em DSM-4?
porque o DSM-4 era mais chato para fazer o diagnóstico, e ainda bem que o DSM-5 veio para nos ajudar. E no DSM-4 a gente falava em várias situações distintas, mas que todas vinculadas ao autismo, que era o próprio autismo, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, invasivo, síndrome de Asperger, esqueçam isso. Tá? O DSM-5 veio para nos ajudar. Então, o principal é isso daqui. Ó. Esses são os critérios clínicos que você precisa ter para fechar o diagnóstico do TEA. Aí você olha tudo isso e você fala, nossa, mas isso é chato demais, eu vou ter que ficar vendo isso. Tudo que eu falei para vocês até agora está aqui. Tá? A única coisa é que isso aqui está sistematizado. Tá? Onde você tem que ter 5 critérios. Então, observem lá, critério A, B, C e D. A, B, C, D e E. O critério A nada mais é do que a dificuldade, o déficit qualitativo na comunicação e na interação social. Vocês já sabem disso, a gente já comentou. O critério B é você ter o comportamento e o interesse repetitivo, marcado, muito intenso. Tá? Então, observe que obrigatoriamente você tem que ter tanto a comunicação com a interação prejudicada e também o comportamento e os interesses repetitivos, tá? E restritos. Então, observem que eles têm que estar associados, não é um ou o outro, são ambos. Uma outra situação, lembra que eu falei para vocês de que não é o único sintoma que vai te fazer fechar o diagnóstico? Não só pela situação de que você tenha que ter a visão holística e crítica de cada caso, porque também muitos pacientes apresentarão sintomatologia suficiente para você pensar em espectro autista, mas muitos não serão persistentes. Observe o critério A, deficiências persistentes. Então, olha o que o DSM-5 está nos falando, que o paciente pode ter sintomatologia, mas aquela sintomatologia não ser persistente. E como é que eu vou saber se é persistente ou não? Não tem segredo, é fellow, acompanha, reavalia, manda estimular com psicóloga, fono, TO, psicoterapeuta, ecoterapia, hidroterapia, e volta daqui 60 dias para ver como é que ele está. E assim você vai conduzindo. Nenhum lugar está escrito que você precisa fechar o diagnóstico na primeira consulta. Não está escrito isso em lugar nenhum. Isso não é vergonha para ninguém. Nós médicos temos muita vaidade, então a gente acha que a gente tem que bater o olho e saber o diagnóstico. Cuidado, às vezes é isso que faz a gente fazer equívocos. Então, ficou na dúvida, pede para voltar, vai estimulando, põe na escolinha, tá? Você não está galinhando, você não está perdendo tempo, você não está mandando o cara voltar daqui 5 anos, você está mandando ele voltar daqui 60, 90 dias, ok? Porque hoje no Brasil a média do diagnóstico é de 5 a 7 anos de idade, isso é ruim. O ideal seria por volta entre 2 e 3 anos de idade. Então, observe que se você estiver analisando uma criança muito tenra de idade, 1 ano raso, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, você não precisa fazer o diagnóstico naquele exato momento, mas você tem a obrigação de falar para os pais que você está suspeitando. Tá? Tem uma responsabilidade moral isso. Tá? Você tem que falar para os pais que você está desconfiando de ter transtorno de espectro autista, mas que não dá para fechar o diagnóstico ainda, que você quer dar uma acompanhada, vamos estimular, volta daqui a um tempo, ok? Então, o diagnóstico ideal ali é por volta dos seus 2 a 3 anos de idade. Isso é o que a literatura defende. Bom, então, além de eu ter um déficit qualitativo na comunicação e na interação social, eu tenho que ter comportamentos e interesses restritos, repetitivos, aquilo que a gente já estava comentando até agora. Nenhuma novidade até então. Mas agora vamos para o critério C. Esses sintomas têm que estar presentes desde as primeiras etapas do desenvolvimento. Lembrem que TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, então tem que estar desde as primeiras etapas do desenvolvimento. Então tem que estar presente desde os primeiros anos de vida. Critério D. Esses sintomas têm que estar levando a um alto prejuízo, tem que estar atrapalhando pra caramba. Que é isso que significa o termo transtorno. Então, é igual a pessoa que tem a personalidade ansiosa versus a pessoa que tem TAG, que é o transtorno ansioso generalizado. Tá? Qual que é a diferença? É o prejuízo, é o tanto que está atrapalhando. Quem tem personalidade ansiosa não está tendo um prejuízo. Se tivesse tendo prejuízo, o psiquiatra fecha como TAG, transtorno ansioso generalizado. Essa aqui é a diferença. Tá? O termo transtorno, que está aqui na descrição, ele vem a fazer a referência a prejuízo, a estar atrapalhando. E por último, e aí é um negócio que às vezes nos atrapalha, é que essa situação não pode ser melhor explicada por uma deficiência cognitiva ou um atraso global do desenvolvimento. E aí vai cair naquelas situações onde o paciente, na realidade, ele tem um retardo mental, mas ele está te dando sintomas do espectro autista nas primeiras etapas do desenvolvimento, e que, na realidade, depois os sintomas autísticos vão melhorando, e aí você vê que ele tem um retardo mental. Mas isso é só o fellow mesmo. Ah, mas e aí? Então eu não vou fazer diagnóstico, vou ficar esperando? Não, fecha o diagnóstico do espectro autista. Só que aí depois você vai ter que justificar a sua retirada do diagnóstico, porque você julga que naquele momento, já com 7, 8 anos de idade, você analisa que a questão do déficit cognitivo explicava melhor aquela sintomatologia lá atrás.
Bom, eu passei para a colega de vocês, a Clara, e ela ia passar para a coordenação aí do Congresso, para poder disponibilizar este artigo para vocês, que é o MChat, tá? Então, vocês também vão acabar recebendo aí, depois o pessoal da direção aí vai encaminhar para vocês. O MChat é uma escala, que eu não vou ficar explicando ela, porque a gente não tem tempo hábil para isso, mas é uma escala não diagnóstica, é uma escala de suspeição clínica, é para você suspeitar do diagnóstico, tá? Quem faz diagnóstico é DSM-5, tá? O MChat é uma escala que a gente usa muito no dia a dia, para você realizar em pacientes com aproximadamente 2 anos de idade, onde a mãe, a família, vai responder algumas perguntas. Se tiver algumas perguntas, no caso 3 perguntas, ou 2 das críticas, você já está autorizado a ter a suspeita clínica. Então, o MChat é legal para vocês utilizarem, se vocês estarem dando assistência de maneira assistencial, assim, grande. Por exemplo, você acabou a faculdade, você está trabalhando uma estratégia de saúde da família e que você quer saber se no bairro que você atende tem alguma criança com espectro autista. Mas e aí, você vai ficar vendo todas as crianças? Não, mas você pode pedir para todas as mães responderem esse questionário, por exemplo. E aqueles que derem pontuação, você avalia individualmente para ver se preenche o DSM-5, que é quem faz o diagnóstico. Beleza? Aqui é só para eu dar um pitaco, não dá para afundar nesse assunto. Crianças com transtorno de espectro autista, eles apresentam disfunções de neurônio espelho, tá? O que é neurônio espelho? Neurônio espelho é uma função neurológica, tá? Não é que existem neurônios lá no cérebro que eles são em espelho, não é nada disso. Não é que tem um neurônio lá no cérebro com um espelhinho se olhando. Ele não existe neurônios narcisistas, não é nada disso. É que existe uma função neurológica, vamos pensar assim, que é da gente espelhar, é da gente reproduzir o que a gente está vendo. Tá? Então, por exemplo, se você vê alguém bocejando, você não dá vontade de bocejar, isso é função de neurônio espelho. Se você vai passar férias lá em Florianópolis, você é de Dracena, você morou a vida inteira em Dracena, aí você vai passar 1 mês de férias em Florianópolis, você volta de lá falando que você come marisco. Por que você come marisco? Sendo que você nunca falou marisco, tá? Porque você escutou 1 mês falando marisco. Isso, por função de neurônio espelho, você vai reproduzir. É igual se você tem um amigo que ele tem um tique motor que seja. Você fica o dia inteiro olhando para ele com aquele tique motor, capaz de começar a fazer também. Isso é por função de neurônio espelho. A criança com autismo, ela tem isso em disfunção, ou para mais ou para menos. O para menos seria ela não entender o que você está falando com ela, o sorriso que você deu para ela não vai espelhar isso. Então, ela tem uma disfunção para menos. Ou então ela pode ter uma disfunção para mais, majoritária, onde, por exemplo, ela vai repetir tudo que você fala. Você fala, Joãozinho, você quer água? Água. Joãozinho, você quer comer? Comer. Joãozinho, você quer tomar banho? Banho. Então, ele tem essa função espelhada em exagero, ok? E isso vai atrapalhar no quê? Você ter uma função espelhada disfuncional do cérebro, neurológica, vai atrapalhar no quê? No aprendizado. Então, essa criança tem dificuldade no aprender. Como é que ela vai ter dificuldade na empatia, que a gente citou lá no início? Não consegue imitar. E você não consegue ensinar essa criança. Tá? E tem que lembrar que essa capacidade de imitação nós temos desde os primeiros meses de vida. Tá? Então, desde os primeiros meses de vida, nós já temos essa capacidade. Ok? Cuidado com uma situação que eu já citei para vocês, de que tentar entender o porquê das coisas na criança com espectro autista, na criança, adolescente ou adulto. Porque a percepção deles é atípica, é diferente, não é igual à nossa. Então, se você pergunta para uma criança com espectro autista o que é isso, ela vai te falar que é um quadrado. Ela não está errada. Mas aí você fala assim, nossa, ela não está vendo que isso é uma janela? Sim, um raciocínio neurotípico é uma janela, eu concordo contigo. Mas se ela te falar que é um quadrado, também não é errado. Então, cuidado que às vezes é nós que não estamos conseguindo entender e interpretá-los. Né? E não é que nós que não conseguimos entender a questão orgânica do cérebro deles. É difícil da gente conseguir entendê-los, ok? Vamos para uma questão que não cai aqui muito, ela não é tão oportuna, mas eu preciso dar uma citada para vocês, que é a questão medicamentosa. Pasmem, não é porque você fechou o diagnóstico de autismo que você vai dar um remédio, porque não existe remédio para o autismo. Isso mesmo, vou repetir, não há medicamento para o espectro autista. Ponto e vírgula. Há medicamentos para aquilo que o transtorno do espectro autista possa vir a apresentar. Tá? Então, não é porque você fechou um diagnóstico que você vai dar remédio.
Mas se o paciente, por exemplo, ele não dorme direito, você pode utilizar um indutor de sono. Aqui eu dei um exemplo de melatonina, você poderia utilizar outros. O paciente ele é epilético, eu posso usar um divalproato de sódio. O paciente tem TDAH, eu posso usar uma Ritalina. O paciente tem questões obsessivas, estereotipias motoras, inquietude muito grande, posso usar risperidona. Ele é refratário à risperidona, eu posso usar aripiprazol. Se eu quiser dar um efeito mais sedativo, eu posso usar o lanzapina, apesar da gente não gostar muito da lanzapina por todos os seus efeitos metabólicos. Posso usar a tensina, que é um alfa-agonista, que melhora a função dopaminérgica. Enfim, aqui a ideia não é a gente dar essa conotação de que remédio que eu tenho que usar. A ideia até o momento é a gente pensar que não há remédio para o espectro autista. Há remédio para os sintomas que o espectro autista possa vir a apresentar. Ok? Tanto que aqui eu fiz rapidinho, mas há uma situação que a gente divide. Aqui eu até peço perdão, porque na realidade eu fiz um print aqui, não deu tempo de eu escrevê-lo, mas eu achei que era muito interessante eu falar para vocês. Nós dividimos na condução clínica de uma criança com espectro autista, nós dividimos em 3 grandes grupos sintomatológicos. Nós dividimos em sintomas de agressão, de irritabilidade, que é no alto à esquerda de vocês aí. No baixo à esquerda, nós evidenciamos os sintomas de agitação, de hiperatividade, e nós evidenciamos os sintomas repetitivos. Porque quando você vai conduzir um paciente com TEA, você vai ter que tentar evidenciar na história clínica o que está mais atrapalhando, tá? Se é a agressão, se é a repetição ou se é a agitação. Porque isso vai nortear o seu tratamento, ok? Mas aqui eu destaco para vocês as 3 medicações que nós temos com evidência científica de uso. Todos os outros é off-label, todos os outros ainda não há evidência suficiente para isso, tá? Algumas até promissoras para o uso, mas o que nós temos de respaldo na literatura, isso inquestionavelmente, é risperidona, aloperidol e risperidona, aloperidol e a risperidona. Risperidona, aloperidol e aripiprazol, perdão. Tá? Estava olhando o quadrado e lendo outro. Todos eles são antipsicóticos, uns mais novos, outros não, mas todos eles extremamente interessantes no uso, já com evidência estabelecida para essas crianças com TEA. Tá bom? Então, chama a atenção de vocês para essas 3 medicações. Tá? O momento não é oportuno para a gente discutir mais do que isso, mas venho aqui a citar para vocês as principais com evidência científica. Métodos terapêuticos, estimulatórios. Bom, tudo bem, eu estou falando que remédio, tudo bem, nem sempre vai ser importante, mas a terapia estimulatória, isso sempre vai ser importante. Então, talvez remédio eu não vá dar mesmo, mas eu vou precisar encaminhar para psicóloga, para fono, para terapeuta ocupacional, para esse pessoal trabalhar com essa criança, do ponto de vista estimulatório. Aí vocês vão pensar, tá, e qual que é o método infalível? Qual que é o método melhor? Não existe o método melhor. Existe aquele método que está dando certo. Só que a literatura tem uma tendência a aceitar melhor a terapia ABA. A terapia ABA é uma terapia comportamental, geralmente vinculada à ação do psicólogo, mas ele pode ser feito por outros profissionais também, desde que capacitados e treinados para isso, onde é uma análise do comportamento aplicado, tá? Entendam, é como se fosse algo de adestramento. Quando você fala isso, eu sei que é pesado, né? Os pais não gostam muito disso, mas o ABA é como se fosse realmente um adestramento, só que um adestramento para o bem, um adestramento para a criança conseguir se comportar melhor socialmente, conseguir diminuir as suas estereotipias, mas se assemelha muito a uma questão de adestramento. Tá? Mas sem a ideia pejorativa do adestramento. Então, cuidado com essa fala de adestramento que eu estou falando para vocês, que tem a formação técnica que vão entender. Agora, quando a gente fala isso para os pais, às vezes eles não querem fazer só porque a gente falou que é um adestramento. Nossa, que absurdo, não vou fazer isso com meu filho. Tá? Mas é uma questão comportamental. Outros métodos, como o TIT, PEC, são bem interessantes também, mas a gente precisa individualizar cada caso para poder ver qual que é o melhor. Dica, para quem, quando você estiver conduzindo um paciente com espectro autista, escute sempre os pais. Tá? Eu falo assim para vocês, ó, risperidona é ótimo para autismo, vamos dar. Aí os pais falam assim, ó, quando ele não estava tomando a risperidona, ele estava melhor. Recua. Não é porque você leu lá que a risperidona é boa para tal coisa e você deu e os pais acham que piorou, que os pais estão errados porque o livro está falando um negócio e os pais estão falando outro. Os pais estão com eles o tempo todo, beleza? Uma outra situação, há algumas linhas científicas, mas isso não é majoritário, tá? Mas há algumas linhas científicas que defendem que o autismo pode se beneficiar com algumas restrições dietéticas. Restrição ao glúten, restrição ao leite de vaca, restrição à farinha, tem um monte de linhas aí que você consegue encontrar trabalho. Mas o que eu tenho que falar para vocês é que isso não tem meta-análise, isso não tem duplo cego controlado, isso não tem evidência científica suficiente
porque eu fechei o diagnóstico do espectro autista, eu vá orientar uma dieta específica, ok? Há alguns colegas que fazem isso, mas não é isso ainda uma evidência científica de unanimidade, tá? Então, não há ainda esta conduta, pelo menos em linhas gerais. Aqui, para quem gosta da sétima arte, aí tem alguns filmes que eu coloquei aí para vocês, são vários, no alto à esquerda, 1979, Meu Filho, Meu Mundo, bem bacana para você falar para os pais assistirem. No meio à esquerda, Rayman, Dustin Hoffman com Tom Cruise, 1989 ou 1990, não estou muito ao certo ali, mas é final da década de 80, começo da 90, onde o Rayman, que é um autista, o Tom Cruise é irmão dele, e eles recebem uma herança e eles têm que conviver por um tempo para conseguir a herança, que é bem interessante. Temple Grandin, que está aí em segundo plano, é um filme da HBO, um filminho meia boca, assim, sessão da tarde, mas é legal porque ela é uma zootecnista que consegue ter uma percepção do movimento dos animais. No baixo à direita, aí, quem gosta do Netflix, aí, os Netflixeiros, aí, Amor no Espectro, esse daí está relativamente novo, aí, acho que tem uns 6 meses que está lá. São autistas adultos que começam a ter dificuldades no relacionamento. E um de todos que eu mais gosto é esse que está no meio, por isso que eu coloquei em primeiro plano, que é o Atypical, né, que tem várias temporadas já, que tem lá no Netflix também, muito bacana. A gente aprende muito sobre o espectro autista assistindo ele, ok? Então, ele não tem muita informação técnica, mas ele te dá muita informação comportamental. Tá? É bem legal. E a obsessão dele, o interesse obsessivo dele é influente. Né? Então, para vocês verem que é algo que eu não falei nada em nenhum momento durante a aula, mas o interesse pode ser inúmeros. Tá? No alto à direita é um filme que veio traduzido de maneira totalmente equivocada como Loucos de Amor, que na realidade eram 2 autistas que se apaixonavam. Mas ele não foi muito bem aceito pela comunidade do autismo, justamente porque veio denominado como Loucos de Amor, dando a ideia de que autista é louco. Então a gente nem fala muito dele, mas ele também está aí no acervo para vocês aí. Tá? Para finalizar, a gente tem que acreditar nos nossos pacientes com espectro autista, tá? Esse é um paciente meu, que é o Rafa. O Rafael, hoje, ele tem 24 anos de idade, ou próximo disso, se eu não estiver enganado. Ele me autorizou a mostrar isso para vocês. Eu comecei a acompanhar ele há uns 10 anos atrás, onde ele fazia esses desenhos aqui, ó, no Paintbrush. Tá? Paintbrush, quem não sabe, a maioria de vocês vão saber, obviamente, é um software extremamente arcaico que tem lá no Windows, onde para você fazer esses desenhos lá no Paintbrush, o cara que já mexeu no Paintbrush sabe, o cara, ele deu trabalho para fazer isso aqui, tá? Só que o Rafa foi crescendo, cara, ele foi crescendo, ele entrou aqui na nossa universidade, fez ciência da computação, um dos melhores alunos de ciência da computação, e ele foi melhorando a arte gráfica dele, ó. Eu brinco com ele que ele vai trabalhar na Marvel já. Tá? E ele foi evoluindo, olha que bacana. Então, assim, basta a gente acreditar, né? A gente tem que estimular, tem que dar essa ênfase para os pais, tá? Não é que, porque a gente falou do diagnóstico do espectro autista, que a gente está fadando essa criança a ela ser limitada e ser dependente de nós para o resto da vida. Beleza, pessoal? Fico à disposição aí, a dúvida, se alguém tiver. Professor Armênio, muito obrigado pela brilhante palestra. Foi uma honra aprender com o doutor. Tivemos vários comentários positivos no nosso chat do YouTube. Os cursos de medicina, psicologia e outros cursos da área da saúde marcaram presença no CAMED e agradecem ao senhor pela essa palestra magnífica. Muito obrigado, professor Armênio. Ficou à disposição. Obrigado. Um abraço. Outro.